O que aconteceu? Por que ele foi levado pelo ICE? O ICE tem esse direito de chegar no estabelecimento, fazer uma prisão aleatória, sem um mandado contra alguém determinado, assim, alguém especificamente? É perigoso, no sentido de que todo e qualquer detalhe pode mudar completamente a sua possibilidade de legalização ou não. Doutora, é uma pergunta que não quer calar. A pessoa que é detida pelo ICE, dependendo do caso, nesse caso do Dedé, ele conseguiria sair de uma prisão para uma eventual legalização? Doutora, quando um agente do ICE chega no estabelecimento comercial e não tem mandado, diz que recebeu informação de que ali pessoas estavam indocumentadas, etc. Se ele aborda alguém, pede documento dessa pessoa tem o direito de não fornecer um documento. Essa pessoa pode. Pais que têm filhos aqui, né, nascidos nos Estados Unidos, vamos dizer, filhos aí com 17, 18 anos, e o pai ou a mãe, né, ou os dois, são indocumentados. Eles sendo levados pelo ICE, vamos dizer que ainda falte aí, 2, 3 anos para os filhos legalizarem esses pais. É possível uma defesa, quem sabe aí postergar isso na justiça até que os filhos completem os 21 anos e ali depois legalizar esses pais? Eu estou aqui com a super advogada, a doutora Hannah Crispim, ela que está trabalhando na defesa do brasileiro conhecido como Dedé, que foi infelizmente levado pelo ICE recentemente, mas felizmente já está solto, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a história desse trabalhador, né, que criou aí uma comoção na comunidade brasileira aqui em Massachusetts. Estava trabalhando num restaurante Terra Nossa em Abington, e aí repentinamente o ICE apareceu lá e acabou levando ele. A gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história e também entender como esse caso pode também inspirar outros casos semelhantes aqui para os brasileiros mais vulneráveis que estão vivendo esse momento conturbado aqui nos Estados Unidos. Doutora Hannah Crispim, obrigado por a senhora me receber aqui no seu escritório. É um prazer falar com a senhora. É um prazer muito grande estar aqui com você, Marcelo. Eu é que agradeço. Muito bem. Doutora Hannah, então, só para a gente dar uma pincelada nesse caso do Dedé, o que aconteceu? Por que ele foi levado pelo ICE? Bom, vamos começar não só com o caso do Dedé, mas de maneira geral, né? Uma pessoa que está aqui fora de status, o ICE tem o direito de levar, para poder, inicialmente, inclusive, fazer uma verificação de realmente qual é a situação daquela pessoa e aí determinar se ela vai ser mantida presa ou não. O que nós temos visto acontecer realmente desde que o presidente Trump assumiu em 20 de janeiro é que a grande maioria das pessoas, quando são levadas pelo ICE, têm ficado detidas. Tá, aí nesse caso, pela informação que a gente recebeu lá do dia 20 de fevereiro, né, parece que o ICE recebeu a informação de que teriam funcionários trabalhando sem status ali no restaurante, e aí o Dedé foi abordado e por conta de não ter provado o seu status migratório, ele acabou sendo levado. A minha pergunta é, o ICE tem esse direito de chegar no estabelecimento, fazer uma prisão aleatória, sem um mandado contra alguém determinado, assim, alguém especificamente? Sim, porque, aliás, um detalhe, uma dica que nós temos falado muito com as pessoas também, ou com esses locais de trabalho, é que se, por exemplo, você está num restaurante, é um local aberto, onde pessoas podem entrar, né? Então o ICE tem direito de entrar. Agora, se naquele estabelecimento tem uma porta, por exemplo, onde está escrito privado ou não entrar, ali para trás, eles não podem entrar sem ter um mandado de busca ou apreensão assinado por um juiz. Então, entrar no restaurante, entrar aqui, por exemplo, no escritório não tem jeito porque é diferente, a porta está trancada, sim. Né? Mas entrar, tem que se identificar para entrar. Exatamente, agora entrar dentro de uma padaria, que é um local, dentro de um restaurante ou dentro de um supermercado, eles podem entrar, mas se você tem, eu inclusive aconselho aos estabelecimentos a colocarem, você pode colocar essa plaquinha, comprar na Staples, em qualquer lugar, ou mesmo imprimir e grudar na parede e colocar private, don't enter, algumas coisas desse então tipo. Mesmo o restaurante, não ele pode colocar essa plaquinha. Isso não inibiria, obviamente, os clientes, Não na porta de entrada, na porta mas sim no acesso para a cozinha. Para a cozinha, para um escritório, para onde... Se é uma oficina, não entrar naquela parte onde fica os
os carros ali. Exatamente, Marcelo, onde guardam, sei lá, as comidas, o Sim, estoque. sim. Isso é uma dica, A parte gente. interna do estabelecimento, né? Isso é uma dica, porque dá um azar de chegar o pessoal do ICE, quem consegue ir. Não, tem vídeos já acontecendo aí na internet de pessoas até suspeitas aí de não serem agentes, entrando assim em locais e abordando os trabalhadores, dentro de cozinha e tudo mais. Né? Aí é bom colocar e devem colocar essa placa, porque aí eles não podem ter acesso sem ter autorização. Porque não adianta, gente, o ICE quando chega num lugar, não adianta você sair pela porta dos fundos, porque a gente sabe que quando eles vão, uns entram pela porta da frente, mas sempre tem alguém. Tem uma tocaia ali já, na porta dos fundos, esperando se alguém for sair. No caso do Dedé, ele foi preso no dia 20 e saiu no último dia 3, né? Esse período curto, claro que cada dia numa detenção é horrível, a gente sabe, né? Cada minuto é um ano. Mas nesse caso especificamente, a senhora consideraria que foi até rápida a soltura dele? Foi muito rápido porque nós entramos, na realidade, quando nós ficamos sabendo da detenção dele, e eu estive com ele pessoalmente, e então programamos toda a defesa. Literalmente, nós trabalhamos o fim de semana inteiro para ter toda a documentação que era necessária e solicitamos a audiência na segunda-feira de manhã. A audiência não ocorreu antes, porque a corte somente marcou para essa última segunda-feira. E aí, no caso, tendo a audiência de soltura, já é liberado imediatamente? Não, mediante o pagamento da fiança. Sim. Pagando a fiança. Pagando a fiança até um determinado horário que você tem que levar no ICE. É possível hoje em dia, inclusive, fazer esse pagamento online e você não precisa nem ir até lá para levar o cheque, mas aí a partir do momento que eles recebem o pagamento, eles têm 24 horas para liberar a pessoa. Ok. E como é que é feito esse cálculo para a fiança? Depende de caso a caso, a situação da pessoa que está detida? Como é que é feito isso, doutora? Depende do juiz. Ah, é muito assim? Sim, depende se cair do juiz. Se cair no juiz lá de Boston é um, se for no de Marlboro é outro, e assim vai? Depende muito do juiz de imigração, do humor do juiz no dia e, obviamente, da situação do caso. Por isso que é muito importante, inclusive, quando você prepara um pacote, eu chamo de pacote, pedindo a fiança, que esteja muito bem documentado, inclusive descrito. Nós sempre preparamos um memorando, contando para o juiz a história da pessoa, documentando a situação dela, para mostrar que aquela pessoa não é um perigo para a comunidade, porque são os termos que a gente tem que usar. Sim, não é uma ameaça à segurança. Exato, uma ameaça à segurança, e também não é uma pessoa que vai fugir, que vai desaparecer, que é uma pessoa que vai comparecer nas audiências vai de colaborar, imigração. Até porque o processo continua, né? Exatamente. Uma coisa é você sair com fiança não acaba com o seu processo na Corte de Imigração. Esse processo vai dar continuidade. A pessoa tem o direito a responder em liberdade, é isso. E no caso dele, ele tinha algum antecedente? Como é que era o histórico dele, do porquê do juiz, não sei se foi juiz ou juíza, né, ter aceito aí a fiança dele e ter liberado ele? Porque nós podemos comprovar para o juiz que é uma pessoa de boa índole, que não tem problemas criminais, que já mora aqui há mais do que 20 anos, que paga impostos há mais de 20 anos. E isso, gente, toda assim, a diferença. Faz toda a diferença, né? Tem família, tem filhos que são cidadãos americanos, no caso, isso se aplicaria para esposa, pais. A gente tem que mostrar que a pessoa tem laços com os Estados Unidos, dependentes, e que é uma pessoa que está como cidadão, não cidadão americano, mas como o cidadão que não está regularizado no país, porém cumpre as suas obrigações de cidadão. Mas cumpre com as suas obrigações, exatamente. Então, eu acho que isso, da maneira que foi documentado e apresentado, e cartas de referência também, acho que a juíza ficou bem satisfeita. Ajuda muito também o ambiente onde ele trabalha, né? Porque ele tem essa referência do trabalho, todo mundo, ele parece ser uma pessoa muito querida. Ele é uma pessoa muito querida. Aliás, o pessoal todo da família, eles são pessoas muito queridas, então a juíza também na referência ajuda também. Ele está aqui há mais de 20 anos, é isso?
Tem 2 filhos, se eu não estou enganado, um de 18, né? São informações que aí eu já não já, posso ok, passar. já tem 2 filhos e tudo mais. É para a gente entender, doutora, como esse vídeo também vai para o YouTube e isso vai, enfim, vai para o universo, aí vai ter muito brasileiro que não entende, não compreende o quão complexo é a imigração aqui nesse país, e as pessoas entendem pelo simples fato da pessoa ter entrado aqui ilegalmente, uma vez que entrou ilegalmente não tem mais direito. E a gente sabe, a senhora está aqui para isso, inclusive, para defender essas pessoas. É claro que tem. Então, nós temos que analisar. Imigração é perigoso no sentido de que todo e qualquer detalhe pode mudar completamente a sua possibilidade de legalização ou não. Então, a gente não tem outra solução. A gente tem que analisar a situação da pessoa para ver se ela enquadra em alguma defesa. Isso no caso para as pessoas que Sim. estão sendo detidas. Mas, de maneira geral, Marcelo, a grande maioria das pessoas que estão sendo levadas tem problemas criminais. Ok. E o interessante, eles já tinham essas informações, o ICE, né? Sim. Porque senão não teriam conseguido sair, de Sim. repente, atrás de tantas pessoas, procurando literalmente essas pessoas pelos nomes e apreender. É lógico que nós temos casos de pessoas que foram detidas que não tinham nenhum problema criminal, não tinham nada a ver com essa história de que vamos prender só gente que tem problema com a justiça. Mas então, aí tem defesa. Pois é, exatamente sobre isso, porque a pessoa que vem pelo México, e aí tem um termo jurídico, só me corrija se eu estiver errado, que é o good moral character, né? Que é o bom caráter moral da pessoa, que é justamente o tempo que está vivendo aqui, a família que foi constituída, se comprou bens, se paga impostos. Tudo isso pode ser revertido para a defesa dessa pessoa. Pode, e se é uma pessoa ativa na comunidade também, se ela tem algum envolvimento com alguma instituição religiosa, se faz trabalho comunitário, isso faz toda a diferença no processo. Pois é, então impressionante. Para você que vem aqui no vídeo aleatoriamente, não entende dessa complexidade migratória dos Estados Unidos, entrar pelo México não é sinônimo de crime automático. Tem ali uma questão que tem que ser resolvida, obviamente, mas não é sinônimo de deportação automática. Por isso que nós temos aqui defensoras, como é o caso da doutora Hannah Crispim, que trabalha já há quanto tempo já, doutora? 25 anos. Só isso, né? Só isso. O que eu tenho de América, ela tem de direito. Trabalhando, tá? Pois é, o que eu tenho de América, ela já tem no direito. Então, realmente, uma pessoa que sabe muito, estuda muito esse caso, né, não especificamente o caso outro, mas em matéria de imigração, realmente uma advogada formidável. Conheço o trabalho da doutora Hannah já há anos e anos e anos, né? Doutora, é uma pergunta que não quer calar. A pessoa que é detida pelo ICE, dependendo do caso, nesse caso do Dedé, ele conseguiria sair de uma prisão para uma eventual legalização? Sim, as pessoas, dependendo da situação, podem apresentar defesa. Eu chamo de defesa para num processo na corte. E essa defesa é uma forma de legalização. No caso, sim, você tem que mostrar para a corte, olha, primeiro eu quero sair para responder o processo em liberdade. Segundo, eu tenho uma forma de solicitar ou de pedir para poder permanecer no país legalmente. Então tem que ser uma forma de legalização, das mais diversas possíveis que existem, mas você tem que apresentar uma forma de legalização. E aí, no caso, o fato de estar aqui há tanto tempo, ter família, etc., tudo aquilo que a senhora já pontuou aqui nessa entrevista, eu não gosto de falar de porcentagem, mas seriam boas as chances dele de se legalizar? Sim, porque vamos lembrar que as pessoas, que inclusive chamam muito de lei dos 10 anos, Sim. E que eu estou sempre falando, gente, não existe lei de 10 anos, existe a defesa dos 10 anos. Por quê? Porque você tem que estar com o processo na Corte de Imigração para você entrar com esta aplicação, na realidade se chama cancelamento de processo de remoção para quem não é residente permanente, e você tem que comprovar, entre outras coisas, que você está no país há pelo menos 10 anos, que você é uma pessoa de boa índole, de boa fé, de bom caráter moral, igual você disse, que você paga impostos, que você não tem problemas criminais sérios, que você contribui para a sociedade, ou pelo menos para a comunidade local. Ser bem quisto na sociedade, onde você trabalha. Claro, com certeza. E que você tem o que a gente chama do parente que pode se qualificar para você comprovar que aquela pessoa, aquele familiar, sofreria dificuldades extremas se você for deportado. E esse parente pode ser cônjuges, filhos ou pais que sejam cidadãos americanos ou que tenham green card.
Olha só, tá vendo, minha gente? Aqui nessa terra tudo é possível. Trazendo um paralelo agora, não falando especificamente mais do caso do Dedé, doutor, eu sei que a senhora fica restrita também aos autos e tudo mais, existe ali uma confidencialidade que a gente tem que respeitar, mas esse pode ser um caso também emblemático, né? Tá, quem sabe, um termômetro para pessoas que venham eventualmente passar uma situação, né, semelhante, de repente está trabalhando, não tem antecedente nenhum. As chances também são boas dessas pessoas também serem liberadas, mediante fiança. Mediante fiança e dependendo da situação de cada um. Agora, e muito importante, Marcelo, porque isso também é que a gente precisa dizer muito para as pessoas, olha, eu sei que deve ser apavorante ser separado pelo ICE e ver que eles estão te levando. Sim. Mas tem coisas importantíssimas que as pessoas precisam de lembrar. Algumas delas é o seguinte, você tem o direito de falar que você não vai dar nenhuma informação ou você vai ficar em silêncio até você conversar com seu advogado. Pelo amor de Deus, gente, não assinem nenhum documento. Porque é o que desassinar um papel depois, se é que existe isso, pois essa não palavra. Tem como, uma vez assinado. É muito complicado, tá? Principalmente porque na grande maioria dos documentos está lá embaixo falando que foi traduzido para você, para o seu idioma, quando a gente sabe que muitas vezes não foi, mas é a sua palavra contra a palavra do oficial. Então, não assine documentos até que você converse com um advogado. E vai uma dica também aí muito importante. Não ande com passaporte brasileiro. Então explica mais pra gente. Isso é fundamental, por quê? Porque se você está andando com passaporte brasileiro, se o seu passaporte, seja de qual país que você tenha cidadania, e esse passaporte está válido, você está literalmente entregando para o ICE, se você for detido, o documento que eles precisam para te tirar daqui. Olha isso. Então não ande. Gente, aqui para quem mora aqui em Massachusetts, você tem carteira de motorista. Sim. Né? Então apresente, você tem que apresentar e deve apresentar um documento de identificação, apresente a carteira de motorista, se você Porque se apresentar o passaporte, aí ele vai ver que não tem. Não apresente o passaporte, porque o passaporte não é nem questão tem visto, não tem visto. O problema do passaporte é que é o documento que vai ser utilizado para você é a sua identificação ser levado ali, fora né? do país. Então, então até não é o documento que agora você deveria andar com ele, porque isso pode agilizar a remoção da pessoa, se for o caso. Muito bem, fantástico, fantástica dica. Doutora, quando um agente do ICE chega no estabelecimento comercial e não tem mandado, diz que recebeu informação de que ali pessoas estavam indocumentadas, etc., se ele aborda alguém, pede documento dessa pessoa tem o direito de não fornecer um documento? Essa pessoa ela deve se identificar com o nome, mas ele pode falar, você tem algum documento para me mostrar? Se ela não tiver, eles podem levar. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Mesmo que ela tenha direito de permanecer em silêncio, mas vai ser levado. Eles podem levar, mas aí você tem o direito de entrar em contato com alguém e pedir para aquela pessoa para procurar o advogado. Eu sempre falo que ligar para o advogado não adianta. Eu estou aqui conversando com você, meu telefone está aqui do meu lado, está até desligado, né? Para ninguém. Então, algum número e saber de memória, saber de cor, que hoje em dia ninguém sabe o telefone de ninguém, mas isto é um momento para você decorar um número de uma pessoa para quem você possa ligar e conversar e falar, olha, eu estou sendo levado pelo ICE, entra em contato com um advogado para me localizar e aí a gente vê o que pode ser. Doutora, uma outra pergunta também genérica, que tem a ver também, em muitos casos, situações de pais que têm filhos aqui, né, nascidos nos Estados Unidos, vamos dizer, filhos aí com 17, 18 anos, e o pai ou a mãe, né, ou os dois, são indocumentados. Eles sendo levados pelo ICE, vamos dizer que ainda falte aí, sei lá, 2, 3 anos para os filhos legalizarem esses pais. É possível uma defesa, quem sabe aí postergar isso na justiça até que os filhos completem os 21 anos e ali depois legalizar esses pais? Sim, Marcelo, aí vamos ver a situação específica de cada pessoa, porque inclusive os processos na Corte de Imigração têm levado muito tempo hoje em dia. Então nós não sabemos, de repente, da defesa que esse pai poderá, ou essa mãe poderá apresentar, de repente, ao longo do processo, nesse meio tempo, o filho até já fez 21. Pois é, né? Porque, doutor, antes você fica ali durante a defesa, aí o filho completando 21, aí entra com outro processo, seria isso? Aí entra com outro processo, não tem problema você ter apresentado uma defesa na imigração e na corte, e enquanto o caso estiver pendendo, se aparece algo novo que você pode se beneficiar através dessa outra lei ou dessa outra situação,
for mais rápido e aí melhor, legaliza e anula aquele primeiro processo. E aí anula o primeiro processo. Fantástico. Mas você anula o primeiro processo na hora que você tem o segundo aprovado. Sim. E aí, no caso, um dos filhos precisa ser maior, né? Completar 21 anos de idade, né? O cidadão americano tem que ter 21 anos completos para poder aplicar para os pais. E aí um processo relativamente rápido depois de 21? É um processo rápido, não é uma coisa complicada não. Lembrando que para que o pai ou a mãe possam receber o benefício, eles têm que ter entrado legalmente no país, ou eles ainda, se já estão aqui há muitos anos e se estão protegidos por aquela lei antiga que fechou em 2001, ou se eles têm filhos que estão no exército ou são veteranos, porque o problema de quem entrou pela fronteira é a necessidade de pedir perdão. Ah, ok. Então, e de maneira geral, o cidadão americano não pode pedir perdão para os pais. Então, para quem entra pelo México, a situação fica um pouco mais complicada. Fica um pouco mais complicada. Muito bem. Doutora Hannah, eu gostaria de agradecer imensamente o tempo que a senhora dedicou aqui para a gente. Acho que foi uma entrevista bem esclarecedora e também para a gente elucidar um pouquinho desse momento. Está muito conturbado, né, doutora? Eu imagino que o telefone da senhora não deve parar, né? Está muito conturbado e eu entendo profundamente que as pessoas estão apreensivas, mas, gente, a poeira vai baixar. Vai, a gente sabe disso. Para quem está aqui há muito tempo, o ano de 2016, eu não sei se você se lembra, estava aqui, foi uma loucura também. Primeiro, não, do Trump foi em 17. Teve até o dia sem imigrante ali no início, nos primeiros, eu me lembro bem, 2017 também no inverno, ali entrada de primavera. Bem estranho também, complicado também. E durante a administração do presidente Obama também, o que foi de gente presa Muita e deportada, e não se fala muito sobre isso. Eu falo. Você fala? Eu te falo demais, porque aqui eu não tenho negócio de democrata e republicano, não. O senhor Obama disse que ia legalizar, deportou milhões de pessoas, foi o maior deportador da história. Exatamente, até hoje é o presidente que mais deportou pessoas. E 30%, isso é dado, 30% dos deportados não tinha nenhum antecedente. Isso é dado. Então, é importante a gente registrar também. É bom a gente falar isso, principalmente para as pessoas que chegaram depois disso. Então, gente, acalma, eu sei, a coisa vai melhorar, a poeira vai baixar. Não tem como deportar todo mundo. O país não pode deportar todo mundo, porque este país precisa do nosso trabalho, do trabalho dos imigrantes, tá? E é impossível, é inviável. Não, prender tanta gente, não precisa avião, não tem doutora, pessoal para fazer isso, e o tanto que isso custa também. E eu falo assim, prisão, primeiro você tem que prender, depois você tem que processar a deportação. Porque eles podem falar, nós estamos prendendo 1.000 e 1.500 pessoas por dia, sei lá, 500 mil pessoas por ano. Não significa que serão 500 mil pessoas deportadas, porque até que você processe, né, a deportação. De jeito nenhum. Então é ter calma que as coisas vão melhorar. Ainda digo mais, tenho fé de que esse vai ser o presidente que vai aprovar alguma coisa. Será, doutora? Ah, meu Deus, que Deus ouça essas palavras misericordiosas e que toque o coração desse presidente. Quem sabe aí um dia com uma legalização, eu acho até que eventualmente se não for esse o próximo, uma hora a legalização tem que acontecer, doutora, porque o sistema de imigração está carcomido, já está vencido, está falido, não funciona mais, deu errado. Tem que consertar esse negócio. Exatamente. O negócio está lá, estão fechando, estão controlando a fronteira, que é uma questão de segurança nacional. Essa coisa vai melhorar. Se Deus quiser. Doutora, mais uma vez, obrigado, tá? Eu que agradeço, um prazer. Estou sempre à disposição. Ótimo. Eu vou deixar para vocês aqui no link, na descrição desse vídeo, o contato da doutora Hannah Crispin, excelente advogada, fantástica, e fala com essa calmaria, né? Voz que traz paz, né, pra gente, né, minha gente? Então é isso. A poeira vai baixar, se Deus quiser, e se você precisar de algum auxílio jurídico, tá aqui a doutora Hannah Crispin e pode te auxiliar também. Fique com a gente, não deixe de se inscrever no canal do Benevides aqui no YouTube, seguir a gente também nas redes sociais, especialmente no Instagram. A gente volta a qualquer momento com mais vídeo para você ficar por dentro sobre tudo em relação ao mundo da imigração aqui nos Estados Unidos. Se inscreva aqui no nosso canal.